sobre VBA e inglês. Nesta aula, então, eu quero ponderar com vocês, bater um papo aqui com vocês sobre a relação, né, de você conhecer um pouco mais do inglês e a programação. Por quê? Porque esses dois estão intimamente conectados. Para quem já viu aí o Visual Basic Editor, né, já entrou no Excel e pressionou um Alt F11 para entrar lá no VBE e com algum código, né, se já gravou alguma macro, viu que todos os códigos, os métodos, as propriedades, os objetos, todos eles são referenciados na língua inglesa. E, de fato, se o profissional não tem ainda esse conhecimento sobre o idioma, pode sim deixar as coisas mais difíceis, tudo bem? Então é sobre isso que nós falaremos aqui hoje, tá legal? Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Marcos Rodelo, aqui do canal Excel Online Brasil, e toda semana eu trago muito conteúdo de qualidade para acrescentar, somar aos seus projetos, às suas automações. Antes de mais nada, já chega então deixando um super like aqui nessa aula, se inscreve no canal, marca aí o sininho para receber todas as notificações e me acompanha aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Olha só, de cara, tá? Para começarmos a conversa. Se você hoje está estudando VBA e tem dificuldades com o inglês, tá? Não tem um idioma inglês muito desenvolvido aí na sua cabeça, o meu primeiro conselho para você seria o seguinte: não vou falar, ó, para tudo do VBA. Você pode continuar sim gravando suas macros, porque isso é no dia a dia, no seu trabalho. Você tem oportunidade de aplicar esse conhecimento, né? Começar a trabalhar com isso, mas foca 100% no inglês, tá? Logo de cara. Ah, Marcos, mas agora eu queria especializar no VBA. Eu concordo que para quem já trabalha com Excel vai enxergar muito resultado nisso, mas o inglês vai te fazer falta, tá? Vai complicar muita coisa lá na frente. Mesmo porque você entrando nesse universo da programação, é muito fácil você começar a perceber o que acontece no mercado de trabalho internacional. Porque é muito fácil você conseguir um trabalho lá fora, com salários muito, mas muito melhores do que os que você vai conseguir aqui no Brasil. Só que aí você vai ter a programação e não vai ter o inglês. É assim, o inglês hoje, né? Ele é igual ao Microsoft Excel, no seguinte sentido, não é mais um diferencial, né? Você conhecer o idioma inglês e você ter um bom conhecimento de Excel é requisito básico. Começa aí, né? O alicerce da coisa está aí para você começar a construir. Então é muito importante, tudo bem? Calma, eu sei que você tá difícil a vida, não tá fácil você hoje pagar um curso de inglês, apesar das alternativas que se apresentam, que hoje tem muitas alternativas, muitos cursos, muitos aplicativos, tem IA ensinando inglês, tem o Duolingo e muitos outros programas e escolas, enfim. Tem também a questão de, claro, nem todos são autodidatas, né? Para pegar um aplicativo ali e ficar treinando, ficar mexendo. Tem realmente pessoas que preferem, que aprendem melhor em uma sala de aula com um professor, tirando dúvidas ali. Então, tem toda essa questão. Mas eu quero destacar o seguinte: o inglês, diferente do VBA, você tem acesso a ele em inúmeros locais, em inúmeras oportunidades do seu dia a dia. Né? Por exemplo, você acorda, você liga a TV, você não vai ver um código de VBA passando ali na TV. Né? Mas pode ser que você ligue e esteja passando um filme em inglês, por exemplo. Né? Então, assim, é muito mais fácil você ter contato com elementos
da língua durante o seu dia do que com o próprio VBA. O VBA vai ser ali no trabalho mesmo, você desenvolvendo alguma coisa. Então, diante disso, uma primeira ação que você poderia fazer é aumentar a frequência desses elementos em inglês na sua vida. Por exemplo, poxa, eu curto muito MPB. Mas, se você só está ouvindo a MPB ou músicas em português de um modo geral, tenta trazer um pouco de música em inglês. Né? Um pouco, não precisa ser muito não. Para quê? Para que você possa lá pegar uma letra, né? Tentar cantar junto com a música. São coisas tão simples que e prazerosas até, né? Você ouvir uma música, você ver um filme, mas que pode começar a ligar uma chavinha aí na sua cabeça que vai facilitar posteriormente, né, futuramente, a língua inglesa para você, vai deixar você mais próximo do idioma. Então, são pequenas práticas no dia a dia que pode facilitar muito. E isso automaticamente te ajuda também no VBA, porque quando você vê um código, um método, você estiver explorando, você já vai ter uma noção do que aquilo significa, né? Para que serve aquilo, e não só para o VBA, mas outras linguagens de programação também. Né? Então, assim, não tem por que não fazer isso. Tá? Eu vou falar um pouco aqui da minha experiência, como foi o meu aprendizado em inglês. Bom, eu nunca tive muita dificuldade, falar a verdade assim, mas eu não era nenhum especialista. Eu não era fluente em inglês, nada disso. Mas Bom, meu primeiro emprego, meus 15 anos mais ou menos, era uma escola de inglês também, era uma outra. Eram dois negócios que rolavam ali, mas também tinha parte da escola de inglês. E o proprietário, né, deixava nós funcionários participar das aulas. Então eu comecei a fazer aula ali no lugar que eu trabalhava e eu fiz aula ali por 1 ano e meio. Tá? Depois desse 1 ano e meio eu parei e nunca mais entrei numa sala de aula de inglês na minha vida. Mas o que acontece? Eu gostava da língua, lá eu já não assistia filmes dublados, então acho que desde minha adolescência, meus pais assistiam muito filme legendado, porque hoje você escolhe se você quer legendado ou não. Lá atrás, não. Você alugava um filme, era legendado e pronto. Ou você assiste aquilo ali, ou era aquilo ali. Então, assim, nós fomos acostumando sempre a ler legenda, então, normal. E eu ouvia muita música. Né? Eu sempre me envolvia com música, eu tinha banda, então a gente estava sempre pegando uma música nova tal, e aprendendo a letra. Então, isso também ajudava bastante. Depois eu me distanciei, fiquei uns bons anos sem estudar nada de inglês, até que um belo dia eu encasquetei, falei, nossa, eu preciso pegar inglês, preciso, o que eu faço? Pensei comigo, já sei, eu vou numa livraria, vou comprar um livro em inglês e vou tentar a sorte, né? Vamos ver o que acontece. Eu fui na livraria, achei lá um livro de contos de mistério, contos de terror, alguma coisa assim. Era um livro curto, com várias histórias, em inglês. Perfeito. Arrumei um dicionário e comecei a ler. Na época eu morava sozinho, eu peguei lá o livro, todo dia pegava lá, ia palavra por palavra, né? Ah, não conheço essa, pegava o dicionário e tal. Ah, não conheço essa, pegava o dicionário e tal. Qual foi o resultado disso, né? Depois de uma semana, eu devia estar, acho que na terceira ou quarta página do livro e querendo jogar o livro no lixo. Sim, porque não estava legal. A experiência estava chata. Não conseguia me envolver na história, porque toda hora ficava parando para ver o dicionário. Enfim, o que eu pensei? Que se dane o dicionário, não vou ficar parando toda hora para ver aqui o significado da palavra, eu vou ler do jeito que eu li e é isso. E isso deu muito certo. Por quê? Eu não conhecia todas as palavras, mas o básico ali, eu sabia, né? Um he, um she, um it, um car, enfim, as palavras mais comuns, eu sabia. E com essas palavras mais comuns, eu consegui pegar a ideia da história.
Eu apenas recorria ao dicionário quando havia alguma palavra que eu não conhecia aparecendo muitas vezes. Então eu tô ali, toda hora repete, repete, repete. Então, peraí, deixa eu ver essa palavra no dicionário. Aí eu parava para ver. Fora isso, eu ia folheando, 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 lendo, né? É claro que é importante você gostar de ler também, porque se você não gosta de ler nem em português, em inglês não vai dar certo também. Mas enfim, com isso eu consegui terminar o livro e consegui entender a história, né? E aquilo, poxa, eu falei, nossa, eu consigo. Eu consigo. Então, se você não ficar preocupando ali com cada palavrinha e tentar se virar com o que você sabe, poxa, ajudou demais. Fluiu. Não tive dúvidas. Eu precisava de um outro livro. Eu lembro que uma história que eu já tinha lido, né? Já li várias vezes na minha adolescência, que era O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis. Eu pensei, poxa, imagina você pegar um livrão desse. Cara, vai demorar demais, mas o aprendizado vai ser maravilhoso. E foi o que eu fiz. Eu peguei. Aqui, ó. Um livro do Senhor dos Anéis em inglês. Esse cara aqui. E eu fui pra guerra com ele. Aqui, ó. Enfim, foi uma aventura. Porque qual era o legal? Eu já conhecia a história, né? Muitas palavras eu não conhecia, mas muitas, muitas, muitas. E ali eu já nem precisava do dicionário, já tinha o Google Tradutor, então tinha alguma palavra, eu li ali com o computador perto, alguma palavra repetindo muitas vezes ali, eu já pesquisava. E foram meses, meses, meses. Mas como eu já conhecia a história, também facilitou demais. E aí veio a outra ideia. Poxa, filmes que eu já conheço, já sei a história, filmes que eu já assisti várias vezes, às vezes já sei até a fala, por que não assistir em inglês? Você já conhece o filme. Poxa, coloque em inglês com legenda em inglês, né? Não precisa ser sem legenda, porque até filme nacional às vezes eu coloco legenda, porque tem algumas partes que fica difícil entender o que a pessoa fala. Então, poxa, e foi assim, e foi assim, e foi assim. O que mudou? Desde então, eu só leio livros em inglês. Só. Qualquer livro que eu compro, e todo mês eu compro pelo menos 1 ou 2 livros. Eu não só compro, eu compro e leio de 1 a 2 livros todos os meses em inglês. Marcos, é livros técnicos, é VBA, é Python? Não, livros de ficção mesmo, porque tem livros técnicos também, mas é prazeroso, né? Você pegar uma história e tal. E hoje, com os audiolivros também, é muito legal. Você compra um livro normal, você lê, aí você, poxa, vai fazer alguma coisa em casa, limpar alguma coisa ali, põe o fone na orelha, já ouve o livro também, depois já lê de novo. É muita produtividade, né? Eu sei que a essa altura, muitos de vocês vão falar, Marcos, eu prefiro o livro físico. Eu gosto do livro físico. Mas se depender eu ter tempo para sentar, para ler um negócio desse aqui, não vai rolar. Não vai rolar. Eu não vou ter tempo para isso. É complicado. Em contrapartida, quando eu estou com o celular, o livro ali no celular, né, o e-book, você vai no médico, está na sala de espera ali, coloca o livro. Né? Às vezes eu vou no mercado, põe o fone e estou ouvindo o livro ali no mercado e tal. Em casa, poxa, vai lavar alguma coisa aqui em casa, pegar uma louça que seja ali, você põe o fone na orelha e tal, e ouve o livro, né? Enfim, você tem muito mais oportunidades de encaixar isso no seu dia a dia. E hoje você tem testes, bilhões de testes na web gratuitos que podem provar a sua proficiência em inglês, né? Se você é C1, se é C2. Se não sabe o que é isso, pesquisa aí no Google, nível de inglês C1, C2. E você faz a prova lá gratuitamente e depois consegue colocar aquele certificado no seu currículo, no seu LinkedIn. Então, assim, é muito fácil, é muito acessível. Claro, mais uma vez, há pessoas que preferem realmente uma sala de aula para aprendizado e tudo bem com isso. Mas mesmo você que prefere uma sala de aula, que prefere o livro físico, coloca mais o inglês no seu dia a dia. O VBA já está aí com o inglês para te ajudar. Né? Não foca só na programação. A programação você tem que ter um inglês. Assim, o inglês é o fundamento, é o básico, tem que ter ele. Tá? Então, assim, se você hoje não está concentrando seus esforços no inglês também, só na programação, ou só no Excel, só nas fórmulas, vai para o inglês. Não tira ele da sua vida. Tá indo ver um filme,
A menos que esteja com amigos, né, que não gostam de. Mas se você está sozinho, poxa, coloca ali em inglês, né? Começa com legenda em português mesmo, se é um filme que você nunca assistiu, mas vai colocando oportunidades no seu dia a dia para você trazer esse aprendizado. Tá? Para mim deu muito certo. Eu praticamente assim, o meu principal professor de inglês foram os livros, todos que eu passei a ler desde então, porque facilitou muito a minha leitura, meu vocabulário, a minha audição, a minha fala não, porque eu não converso com o livro, nem leio em voz alta, né? Mas também eu fiz isso por um tempo. Com esse Senhor dos Anéis aqui, eu lembro, eu tentava ler em voz alta para pegar pronúncia, né, de algumas coisas. Então, você consegue ir encaixando alguma coisa no seu dia a dia. Tá legal? Bom, eu vim bater esse papo com vocês hoje, não é bem uma aula, né? É só uma troca de experiência, falando como que eu fiz para fazer isso funcionar para mim. E hoje, assim, eu faço reuniões em inglês sem problemas nenhum. Tem calls que eu faço com o pessoal de fora, oportunidades de trabalho também lá fora, né? Às vezes tem algum projeto em Excel, em VBA e tal. E flui muito bem, assim. Quando eu vi, já estava acontecendo. Eu nem percebi que eu já sabia falar. É um negócio muito louco, assim. Então, fica a dica. Espero ter contribuído, ajudado você de alguma forma a trilhar seus passos aí no inglês. E quanto aos livros, repensa, tá? Eu tenho muitos familiares, muitos amigos que sempre falam para mim, Marcos, eu prefiro o livro físico. Então, eles preferem o físico, mas pergunta quando foi o último livro que eles leram, né? Põe anos aí atrás. Então você prefere e não lê. Eu prefiro, mas se eu for depender disso para ler, eu não consigo. Então, às vezes, vale a pena abrir a mente um pouco, tentar outras soluções aí, eletrônicas, digitais, para a leitura e continuar seu cérebro trabalhando aí, aprendendo ainda um idioma e vendo uma história, ou aprendendo um livro técnico, enfim, várias aplicações, né? Bom, como eu disse, espero ter contribuído de alguma forma aí para os seus estudos, para a sua evolução no idioma e no VBA, nas linguagens de programação. E eu estou esperando você aí na próxima aula, sendo que essa semana que começa tem muita surpresa aqui para o pessoal do canal. Vamos iniciar o nosso grupo de WhatsApp aqui do canal Excel Online Brasil e eu estou te esperando lá. Em breve eu vou já publicar aqui na comunidade, nos vídeos, o QR Code, para que você venha fazer parte aqui com a gente de muito conteúdo exclusivo e muitos vídeos antecipados até aqui do YouTube, lá no nosso grupo. Tá certo? Um abração, vejo vocês na próxima aula.